boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco neste momento. Hoje nós estamos aqui num cantinho diferente da nossa capela para este bonito ícone de fundo, representando a natividade de nosso Senhor, nós meditarmos este mistério do nascimento de Jesus. Nós já estamos às portas da sua natividade. Que nós possamos então preparar o nosso coração para este grande acontecimento. Quando a gente muda de lugar, a gente às vezes tem que fazer umas adaptações, né? Mas tudo dá certo no final. Iniciemos então este nosso momento de oração com o sinal da nossa fé e adorando ao Deus três vezes santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tende piedade de nós, Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Mestre, perdoa-nos as nossas iniquidades. Tu que és santo, cura pelo teu nome as nossas enfermidades e visita-nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti se deve toda a honra, glória e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 6 da tarde, nós não podemos deixar de saudar aquela que é a porta pela qual nos veio Cristo Senhor, a Santíssima Virgem Maria. Por isso a ela nós nos dirigimos neste momento. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. Vós sois mais venerável que os querubins e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Destes a luz ao Verbo de Deus, conservando intacta a glória da tua virgindade. Nós te glorificamos, ó Mãe de nosso Deus. E assim, meu irmão, minha irmã, nós estamos praticamente caminhando para o último domingo antes do Santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente da Igreja Latina e de algumas outras igrejas de outras tradições, nós ortodoxos não celebramos o tempo nomeado Advento. O que nós fazemos são 2 semanas antes do Natal, que, como eu disse semana passada, o segundo antes do Natal se chama Domingo dos Antepassados de Cristo. E o próximo domingo, este agora dia 20, se chama Domingo da Genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos
buscar entender um pouquinho o porquê desta termo genealogia, e o próprio Evangelho vai nos dar alguns sinais. O que nós ortodoxos fazemos em preparação para o Santo Natal, segundo a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, é, a partir do dia 15 de novembro, nós iniciamos o nosso jejum, que é encerrado com as primeiras vésperas solenes no dia 24 de dezembro. Para nós que celebramos o Natal segundo o calendário gregoriano. Para aqueles que celebram segundo o calendário juliano, só vão quebrar o jejum, então, em janeiro. Existe essa diferença, eu também já expliquei isso aqui. Que nós possamos, então, pegar a nossa Bíblia para juntos ouvirmos e meditarmos a Palavra de Deus. Quebrando aquela sequência que nós vínhamos refletindo nos últimos domingos, que era o chamado domingos, ou melhor, o tempo dos Evangelhos de São Lucas, hoje nós iremos então refletir, assim propriamente no domingo próximo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 25. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 25. A sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho segundo o apóstolo e evangelista São Mateus. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Assim pensava, e eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel,
que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Amém. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Meu irmão, minha irmã, talvez você possa dizer: qual a necessidade de colocar tantos nomes de fulano que gerou ciclano, ciclano que gerou fulano, fulano que gerou beltrano, beltrano que gerou... Nós precisamos entender uma coisa muito importante que às vezes foge do nosso entendimento. E infelizmente, de hoje em dia, há se propagado uma questão que Jesus é colocado no mesmo patamar que outras aí personalidades espirituais, né? Buda, eu esqueço sempre o nome desses pensadores. E nós precisamos entender que Jesus não é uma pessoa de espírito elevado, né? Não é um grande profeta. Jesus é o Filho de Deus, gerado antes de todos os séculos no seio do Pai. A segunda pessoa da Trindade, o Verbo pelo qual Deus criou todas as coisas, como diz no Evangelho, nisso, capítulo 1 do Evangelho de São João. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada foi feito. Então nós precisamos entender isso. Primeira coisa, Jesus já existia desde sempre com o Pai e o Espírito Santo. Mas, chegada a plenitude dos tempos, o Pai envia o seu Filho para que nascesse do seio virginal de uma mulher. Quando Deus entra no tempo, Ele assume a nossa carne. E Ele não está desconecto das nossas aspirações. Quando o evangelista São Mateus e também São Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 3 de São Lucas, vai nos apresentar a genealogia de Jesus, ele vai colocando todas estas gerações porque vai mostrando para nós as aspirações e todas as expectativas que todas as gerações anteriores a Jesus tiveram. Jesus, de certa forma, vem para poder suprimir, para poder cumprir em si todas essas expectativas das gerações anteriores. E quando tanto o evangelista Mateus quanto São Lucas vem nos apresentar a genealogia de Jesus, ele vem também nos indicar que todas as gerações vão transmitindo às outras as suas perspectivas de realidade, os seus anseios, as suas lutas. Jesus não está aí caindo de paraquedas numa situação. Ele foi prometido pelos profetas, ele foi aguardado pelas gerações, para que pudesse nele dar início a uma nova criação. E é muito bonito, porque se nós vermos o início deste Evangelho de São Mateus vai começar a dizer que Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus quer colocar Abraão como sendo a nova etapa da criação de Deus, que culmina com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali em Abraão, que sai ouvindo a voz de Deus, sai da terra de Ur dos Caldeus e vai para onde Deus lhe indicava. Abandona tudo. É um protótipo do novo homem, que já não está mais apegado às coisas da terra, mas ouvindo a voz de Deus, tem a coragem de abandonar tudo para poder ir ao encontro daquilo que Deus lhe aponta. E aí culmina com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, porque se nós pegarmos este Evangelho de São Mateus, nós vamos sempre perceber que não vai dizer que a mulher gerou o filho, mas vai dizer que o homem gerou o filho.
Mas quando chega na parte sobre Nossa Senhora, sobre Jesus Cristo, não vai dizer que José gerou Jesus, mas vai dizer José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele coloca o nascimento de Jesus em função da humanidade de Maria. Jesus, sendo Deus, assume da carne de Maria a nossa carne. Por isso que na ortodoxia nós não aceitamos este conceito de que São José é pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sim aceitamos que ele é o esposo da Virgem Maria. Até uma linha ainda se aceita que diga que ele era o guardião do menino Jesus. Não é? Mas não o pai. Ele era o pai adotivo do menino Jesus. Não, Jesus não precisava de um pai adotivo, porque ele não era órfão. Ele tinha um pai. Então, este conceito, por isso que para nós ortodoxos, aquele ícone da Sagrada Família é errado. Porque Jesus não é fruto do amor de uma esposa e de um esposo. Jesus é fruto do amor do Pai, de Deus Pai, por nós, para nossa salvação, e nasceu de uma mulher, a Virgem Maria, que é a sua mãe. São José não teve participação no DNA do nascimento de Jesus. Por isso nós não aceitamos dizer que Jesus, Maria e José é uma Sagrada Família. Mas nós sim aceitamos dizer que Santana e São Joaquim e Nossa Senhora são uma Sagrada Família, porque afinal os filhos são frutos do amor de um casal, gerados deste amor do casal, e por isso Maria Santíssima é fruto deste amor de Joaquim e Ana, que para nós são considerados a verdadeira Sagrada Família. E aqui eu não estou desmerecendo de forma alguma São José quando eu digo isso. Porque São José foi um homem, como a própria Sagrada Escritura vai dizer, um homem justo. O início do Evangelho de Lucas vai deixar isso bem claro. O anjo do Senhor foi enviado a uma cidade de Nazaré chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem justo chamado José. E para nós pensarmos em São José, ele foi um homem de muita coragem, porque ele tinha os projetos de Nossa Senhora depois do casamento. E é bonito porque nós vemos outro ser humano que também abre mão dos seus sonhos para deixar que Deus sonhe em sua vida. Ele abandona os seus próprios sonhos e abraça os sonhos de Deus. E por isso, até hoje, nós nos lembramos desta pessoa, São José, esposo de Maria e guardião do menino Jesus. Não pai. Não é? Embora nós sabemos que num dos trechos do Evangelho vai se referir a Jesus como sendo filho de José o carpinteiro. Mas obviamente nós sabemos que aqueles que assim diziam desconheciam a origem divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, o Pai dá um novo início à criação. E é isso que nós precisamos entender quando vem dizendo sobre esta genealogia de Jesus. É muito interessante também, uma curiosidade, se nós pegarmos todos estes aqui da genealogia de Jesus, nós vamos ver que a maioria não eram pessoas de boa índole. Nós vamos ter ali, por exemplo, ladrões, prostitutas. Né? E é interessante porque Jesus vem mostrar para nós exatamente isto. Né? Ele não nasceu de uma descendência perfeita, mas ele veio nos chamar à perfeição. Deus que desce dos céus, assume a nossa carne, se faz pequeno na manjedoura, para que nós possamos sermos elevados até a eternidade. Não é algo fácil de compreender. Eu não culpo as pessoas da época de Jesus que não conseguiram entender este grande mistério.
Um pouco não conseguiram entender por causa do seu orgulho e vaidade. Outros não quiseram, não se esforçaram por entender. Mas a nós é dado esta grande revelação do mistério de amor do Pai por nós. Jesus, que tem antepassados enquanto a carne. Esta é uma outra questão que eu gostaria de explicar um pouquinho. Para nós ortodoxos, nós dizemos o Natal segundo a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus já existia na eternidade. Mas quando ele entra na humanidade, assume a nossa carne, ele nasce. Ele está sujeito ao tempo. Então, por isso que o Natal que nós celebramos no dia 25, ou os ortodoxos que seguem o calendário juliano e que celebrarão no dia 6 de janeiro, é o mesmo significado, o mesmo simbolismo. Não é? É o mesmo simbolismo. Deus que assume a nossa carne. Deus que abandona toda a sua realeza, não perdendo a sua essência divina, e assume a nossa natureza. São Gregório Nazianzeno, numa das suas homilias sobre o Natal, ele vai dizer exatamente isso. Que foi um fato tão admirável que até os seres celestes, ou seja, os anjos, ficaram atônitos diante de tamanha doação. E São Bernardo de Claraval vai dizer que houve um intercâmbio entre o céu e a terra. Os céus nos dá Jesus. E a terra eleva estes homens, o fruto desta natureza até os céus. Uma troca maravilhosa. E que muitas vezes nós estamos perdendo o verdadeiro sentido. Nós vemos tantas e tantos desenhos, programas, filmes, pessoas dizendo sobre o espírito do Natal, o espírito do Natal, o espírito do Natal. Ah, porque o espírito do Natal... Meu irmão, minha irmã, se na sua vida não existe Jesus Cristo, não existe espírito de Natal. Porque se nós hoje celebramos o Natal, é por causa do nascimento de Jesus Cristo. E é bonito quando nós vemos no Evangelho de São Mateus, lá a partir do capítulo do versículo 18, quando ele começa a especificar sobre o nascimento de Jesus Cristo. E é interessante porque São Mateus ele vai deixar bem claro, por duas vezes neste texto, que José e Maria estavam noivando, mas ainda não moravam juntos. Depois, no final, ele vai dizer de novo que antes deles, que eles não se conheceram, antes que ele tivesse conhecido, o nosso linguajar, antes que eles tivessem tido núpcias, lua de mel, Maria deu à luz ao menino Jesus. São Mateus ele vai deixar bem claro aqui que Jesus não é fruto do relacionamento de um homem e de uma mulher, mas ele é o relacionamento de uma criatura, Maria, com o Criador. E é bonito porque vem mostrar para nós, como eu tinha dito, esta nova necessidade de uma nova criação, que Deus dá início a este novo mundo, a esta nova raça humana, contando a partir, pelo Evangelho de São Mateus, contando a partir de Abraão, culminando em Jesus Cristo. E é um intercâmbio da vida, não de duas criaturas que se amam e por isso se unem para gerar uma vida, mas é aquele que é o autor pleno e sublime de toda a vida, que é Deus, com a abertura de uma criatura, a Virgem Maria, que lhe concede o dom pleno da vida, que é Jesus, menino. Meu irmão, minha irmã, por mais que nós leiamos, por mais que nós possamos ter a oportunidade de pegarmos os Santos Padres, de lermos, de perscrutarmos vários e vários escritos, tudo que nós falarmos ainda é muito pouco para expressar todo este mistério sublime da encarnação de Jesus.
é assustador se nós formos pensar. Porque aquele quem os céus não podem conter, aquele que tudo contém em suas mãos e nada lhe pode reter, vem morar por 9 meses no ventre de uma mulher, por obra do Espírito Santo. Os céus não conseguem conter Deus. O universo não consegue conter Deus. Mas o seio de uma virgem conseguiu conter Deus. Meu irmão, minha irmã, é um mistério maravilhoso que é apresentado diante de nós a cada ano para que nós possamos nos debruçar e meditarmos esta dádiva celeste. Estes que são nomeados na genealogia de Jesus aspiravam ver a promessa cumprida. Os profetas aspiravam ver a promessa cumprida. E nós, mesmo tendo vivido tanto tempo depois, nós podemos olhar e contemplar novamente o mistério da promessa de Deus que foi realizada em Jesus Cristo. Tudo o que tinha o Pai para nos revelar foi nos revelado em Jesus Cristo. Na sua encarnação, vida, missão, morte, ressurreição e ascensão gloriosa aos céus. E agora nós estamos na expectativa do seu retorno glorioso. Jesus hoje não voltará mais como ele voltou daquela vez, mas ele voltará em glória. Ele mesmo prometeu isso. Anunciado pelos anjos, pelo toque da trombeta. Os santos padres vão dizer ainda que, quando for o dia glorioso, que o antecederá o sinal glorioso da Santa Cruz. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos neste Natal não nos perturbarmos tanto, porque nós não podemos fazer isto, nós não podemos fazer aquilo, nós não podemos viajar, nós não podemos reunir pessoas na nossa casa, talvez nós não vamos poder fazer aquela ceia grandiosa que nós fazemos todos os anos. Talvez esta pandemia venha nos ensinar que lá na nossa casa, talvez como nós estivemos sozinhos, com a nossa família talvez, que nós possamos preparar a manjedoura para acolher o menino Jesus, que não vem mais na carne, no seio da Virgem, mas que vem espiritualmente e pede abrigo em cada casa nossa. O menino Jesus que pede abrigo em nossos corações e quer fazer com que, assim como aquela manjedoura, aquele coxo de animais se tornou um lugar bendito, que acolheu Deus menino, que o nosso coração também seja essa manjedoura. Olhando para o ícone da natividade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos também fazer como a Virgem Santíssima e São José, nos debruçando sobre o mistério, não buscando entender o mistério, porque afinal o mistério não é para ser entendido, é para ser vivido. Que nós possamos entender que o esperado das nações está diante dos nossos olhos. Pequenino, envolto em faixas, talvez prefigurando aquelas faixas que o envolverão no descimento da cruz. Ali, escondido de tudo e todos, ocultado dos poderosos deste mundo, vem Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, para habitar no nosso meio e assim poder nos levar para um dia habitar na eternidade. Que Ele também possa habitar em nossas casas, em nossas famílias, que possa visitar os nossos asilos, os presídios, os hospitais, as penitenciárias,
os nossos irmãos e irmãs que estão em situação de rua e que também, como ele, naquela noite, não teve um lugar para poder reclinar a cabeça. Que este Natal não seja mais um Natal onde nós nos preocupamos em montarmos árvores, em comprarmos presentes caros, enchermos as casas de luzes bonitas, mas que nós nos preocupemos em enfeitar o nosso coração. Talvez através de uma boa confissão, talvez do perdão a alguém que nos magoou ou que talvez nós tenhamos magoado. Que nós possamos neste Natal adornar o nosso coração, enfeitar o nosso coração e a nossa alma. Que nós possamos iluminar a nossa alma para acolhermos Jesus, que vem ao nosso encontro, que pede abrigo em nossas casas ainda hoje. Todos estes que foram nomeados no Evangelho aspiravam por contemplar a misericórdia de Deus aos homens, por verem o Emanuel, o Deus conosco. E eles não tiveram esta graça. Mas nós temos esta graça hoje. Jesus continua vindo ao nosso encontro nos sacramentos, em especial na Eucaristia. Continua vindo ao nosso encontro naquele que sofre, naquele que está desesperado, naquele que passa por necessidade. Que nós tenhamos a sensibilidade de ouvirmos os anjos anunciando o nascimento de Jesus. Não mais externamente, mas nascendo no nosso coração, na nossa família. Quantas e quantas pessoas não conversam umas com as outras? Este é o momento de nós nos reconciliarmos. Vamos dar este presente bonito a nosso Senhor. O perdão. Não o perdão interessado porque quer que os outros vejam, mas o perdão sincero. Vamos dar a nosso Senhor este presente da caridade oferecida àqueles que nada têm. O Pai nos deu o grande presente, que é o autor da vida, veio habitar no nosso meio. E segundo o Evangelho de João, ele disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não conforme o mundo apresenta, mas conforme Deus quer. Se nós conseguirmos unir a nossa vida sacramental e litúrgica com a nossa vida sacramental e litúrgica, a nossa vida espiritual, com a caridade aos que precisam, começando por dentro da nossa própria casa, nós vamos transformar este mundo. Nós vamos transformar este mundo. E não será mais só a estrela de Belém que vai iluminar a noite, mas é o próprio Cristo que iluminará as trevas deste mundo. Oremos, meu irmão, minha irmã. Deus de misericórdia e bondade, que pelo teu nascimento nos elevaste às mais altas alturas, ao mais sublime estado da criatura que possa ser elevada. Dai-nos participar, Senhor, da tua divindade, assim como o Senhor participou da nossa humanidade. Tira de nós, Senhor, todo o consumismo, todo o hedonismo, todo o pragmatismo, todo o materialismo. Faze-nos descobrir o verdadeiro sentido do teu nascimento, Senhor. Não entendendo, mas vivendo
este mistério. Assim como as gerações que vieram antes do Senhor aspiravam pela Tua presença, que nós também possamos aspirar pela Tua presença, Senhor. Nós que podemos vê-lo e tocá-lo, não com os nossos olhos e com as nossas mãos carnais, mas com a nossa alma. Nós que fomos iluminados não mais por uma estrela na noite de Natal, mas que somos iluminados a todos os dias pelo Teu Evangelho, pelo Teu Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, entender que o que o Senhor quer não é árvores de Natal, não são bolas bonitas, luzes reluzentes, presentes caros, mas o que o Senhor quer é que nós aprendamos a perdoar, a amar, a ir ao encontro daqueles que precisam, a vivermos e testemunharmos verdadeiramente o seguimento ao Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor. E que nós estejamos preparados para o dia da Tua vinda gloriosa. Amém. Acho que eu respirei fundo demais, apagou a vela. Meu irmão, minha irmã, como sempre, nós chegamos ao final deste nosso momento de oração e meditação da Palavra de Deus, oferecendo a você e a sua família, aqueles por quem você reza, a bênção de Deus. Lembrando daquelas pessoas que pediram as nossas orações, dos nossos benfeitores, daqueles que estão colaborando para a reforma da igreja, que será a sede da nossa paróquia Nossa Senhora Faneromene, as pessoas que colaboraram, doaram panetones para o Natal dos mais carentes, lá de São José dos Campos, colaborando com o projeto do Cido e da Márcia, que estão à frente da missão ortodoxa Santo Profeta Elias, lá em São José dos Campos. Que Deus lhes retribua em bênçãos e graças. Apresento a minha família, os meus amigos, os nossos benfeitores, sem os quais esta obra não estaria de pé até hoje. O meu arcebispo, o clero desta metropolia, os meus amigos e conhecidos aqui da cidade de Paraisópolis, a irmã Isabela, postulante, que entrou nesta nova etapa da vida dela na segunda-feira, dia 14, a família dela, o Padre Rafael, o pai espiritual dela, o Sr. Antônio, que colabora conosco, a família Silva, que nos cede o uso da capela, e tantas outras pessoas que se recomendaram às nossas orações. Também apresentamos diante do Senhor estas pessoas que você, no silêncio do seu coração, está apresentando diante de Jesus também. Pelas pessoas cujos nomes estão escritos no livro sobre o altar. Sobre o meu filho do coração, o Carlos. E sobre você que assistiu ou ainda vai assistir este momento de oração,
pelas suas necessidades, pela sua família, para que Deus lhes conceda saúde, paz, prosperidade. Tudo isso nós apresentamos diante do Senhor nesta noite. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ó Cristo, nosso verdadeiro Deus, Tu que para a nossa salvação nasceste numa manjedoura e te reclinaste, Tu que para a nossa salvação nasceste numa gruta e te reclinaste numa manjedoura, pelas orações da Tua puríssima e irrepreensível Santa Mãe, pelo poder das veneráveis e incorpóreas potestades celestes, do glorioso profeta e precursor João Batista, dos santos e gloriosos apóstolos dignos de todo louvor, de São Sebastião e companheiros, cuja memória hoje nós recordamos, dos santos progenitores de Cristo Deus, Joaquim, Ana e de todos os teus santos, tende piedade de nós e salva-nos, Tu que és bom e filântropo. Que a bênção do Senhor, por sua divina graça e filantropia, desça sobre vós a todo momento, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Ti, ó Cristo Deus, a esperança nossa, glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pelas orações de nosso Pai, Arcebispo Metropolita, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e nos salve. Amém. E meu irmão, minha irmã, assim nós chegamos ao final de mais um momento de oração e meditação da Palavra de Deus. E nós queremos reforçar o convite para que você possa, então, procurar um sacerdote para se confessar, fazer uma boa confissão, preparando o seu coração para este momento tão sublime que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Procure talvez aquela pessoa que você magoou, ou tenha te magoado, peça perdão, busque a reconciliação. Não é? Se você conhece alguém que está passando por necessidade, faça a caridade. Muito mais do que ser conhecido como cristão porque anda com uma cruz ou com um terço, ou seja lá o que for, que nós sejamos reconhecidos como cristãos pela caridade que nós praticamos por amor a Cristo. Que nós possamos viver este Natal dentro das nossas casas, com as nossas famílias, e trazer sempre em nosso coração este importante fato. Não é só um menino que nasceu naquela noite. É Deus que nasceu e veio habitar no nosso meio. Que nós possamos sempre, cada vez mais, estarmos sob a guia e a tutela da Santíssima Virgem Maria. Que ela possa nos tomar pela mão e nos levar até a manjedoura para adorarmos o menino Jesus. A você que rezou conosco, uma boa e abençoada noite na graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora. E nós nos vemos então numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem em paz e até o dia 23 de dezembro, 7 horas da noite, quando eu vou ter a oportunidade de transmitir uma pequena mensagem de Natal para você e sua família. Fiquem em paz.